Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. O sol estava em seu zênite, e a casa inteira estava cheia de cores. Embora a humilde residência de Lily dificilmente pudesse ser chamada de lar, mas estava sempre em ordem. Ela cuidava para que não houvesse uma partícula de poeira ou teia de aranha em lugar algum. Até mesmo as moscas temiam a limpeza e tentavam sair da casa o mais rápido possível. Essa estranha obsessão em criar um ambiente quase estéril tinha uma explicação muito simples. Lily temia por sua neta. Ela tinha apenas 6 anos de idade e, como qualquer criança, queria tocar em tudo com as mãos. Por isso, a avó tinha que lembrar a filha de lavar as mãos com mais frequência, cerca de 10 vezes por dia. A mulher observava Sarah brincando com o gato com muito carinho. A menina, imitando a avó, pegou seu animal de estimação. Como você é, não sabe como cuidar do seu pelo. Gatos normais não veem você na rua. E suas patas também estão sujas. E você até as lambe. Você vai ficar com dor de barriga. Então você aprenderá a ignorar os mais velhos. O gato ronronou ruidosamente de prazer, apreciando a repreensão de sua dona. Sarah escovou o pelo preto e brilhante do animal com uma escova de massagem. Esse utensílio a garota havia retirado de seus suprimentos de higiene. E quando sua avó se opôs a tal desperdício, ela declarou: "Avó, a senhora se esqueceu de que somos responsáveis por aqueles que domesticamos?" E então os olhos de sua neta saltaram das órbitas. "Sarah, onde você aprendeu essas palavras?" A garotinha novamente mostrou sabedoria além de sua idade. "Você é tão engraçada, vovó, esqueceu que eu sei ler? Tenho muito poucos livros infantis. E os que você tem em sua estante são velhos e sem fotos." A tristeza pela falta de literatura apropriada para a idade era tão forte que Lily imediatamente sentiu uma pontada de culpa em algum lugar no fundo de sua mente. Ela respondeu ao comentário justo de sua neta: "Claro que sim. Vou comprar alguns livros para você. Vou até a vizinhança e comprarei histórias para você. Também lhe trarei guloseimas diferentes." A menina olhou com ceticismo para a avó. "E como você vai carregar tudo isso? Talvez em uma bicicleta? Todo mundo tem um carro e você tem uma bicicleta com rodas tortas. Não entendo como você ainda consegue andar nela. Até seus óculos são estranhos." Ao ouvir seu nome, o gato ronronou novamente e esfregou o rosto carinhosamente contra ela. Mas a pequena dona Lily não gostou da ideia. Ela atacou o gato com uma severidade infalível. O animal perdeu todo o medo e pulou direto no rosto da garota. "Saia daqui e vá caçar ratos." Sarah ficou ofendida. "Por que você machucou o gato? Ele não fez nada de ruim com você. Eu também não machuquei seu gato. Mas um animal deve saber seu lugar. E eu não quero que você fique doente por causa disso. Vá em frente. Lave suas mãos." Com um semblante sombrio, a garota foi até a bacia. Ela lavou bem as mãos e depois as colocou sob a corrente de água. Lily resmungou novamente por causa do desperdício de água. Ela teria que carregar o balde nas costas novamente. "Limpe suas mãozinhas." A menina pegou uma toalha macia na mosca e começou a limpar bem as mãos. Lily sorriu ao observar a neta, mas de repente notou algo que a deixou cautelosa. "Sarah, venha me ver, mostre-me suas mãos." A garota concordou com o pedido. "Vovó, eu as lavei bem com água e sabão, você mesma viu. Não quero me meter em problemas. Pare de cozinhar. Diga-me melhor, quando foi que apareceu essa mancha em sua mão?" Lily pegou as mãos do bebê com as suas. No pulso da mão direita do bebê, havia uma pigmentação pouco visível, uma mancha do tamanho de uma moeda. Ela esfregou a mancha com o dedo, como se quisesse limpar a sujeira. "Não sei, vovó, eu não notei, mas não se preocupe, não dói. Não é herpes. A senhora vai me curar se eu ficar doente."
Lily continuou segurando as mãos da menina por mais 1 minuto e, de repente, abraçou-a e começou a chorar. Por que estamos sendo castigados assim? Minha querida, como vai ser difícil para você. As lágrimas da vovó assustaram Sarah. Ela também estava à beira de um colapso nervoso. Não vou mais brincar com o gato. Não chore, meu braço não está doendo. Eu prometo. Lily tentou se acalmar, percebendo que suas lágrimas inexplicáveis haviam assustado a menina. Ela a abraçou com força, acariciou sua cabeça com cheiro de sol e repetiu: vai ficar tudo bem, tudo ficará bem. Vai ficar tudo bem para você. Não havia como saber quanto tempo elas teriam ficado sentadas daquele jeito se não tivessem ouvido o som de um motor ao longe. Sarah correu para a janela. Vovó, seu Tony está aqui novamente. As visitas à sua fazenda abandonada eram raras. Ultimamente, porém, alguém da cidade vinha à casa de Lily quase todos os dias, sem que a mente Maia dissesse não. Sarah não entendia o que aqueles estranhos estavam pedindo à sua avó. Lily nunca dizia nada para a garota. Ela sempre levava sua convidada para outra metade da casa, onde a menina era proibida de ir. Mas, apesar dos esforços de sua avó, Sarah conseguiu chegar lá uma vez. Para sua grande decepção, ela não encontrou nada de interessante no pequeno cômodo com uma janela. Era tão limpo quanto o resto da casa. Havia apenas ramos de ervas secas pendurados por toda parte. A curiosidade o impediu de manter sua intrusão em segredo. Vovó, por que você tem tantas vassouras? Do que você está falando, Sarah? Que vassouras, vovó? Não se faça de criança. Há vassouras por toda parte naquele quarto do qual a senhora não me deixa sair. Tem cheiro de verão lá dentro. Eu até que gosto disso. Lily não repreendeu a neta por estar invadindo a despensa. Ela respondeu brevemente à sua pergunta. Não são vassouras, minha querida, mas ervas medicinais. Elas são boas para várias doenças. A menina bateu palmas com admiração. Então você é médica? Não exatamente. Quando for mais velha, eu lhe contarei tudo sobre isso e lhe ensinarei tudo. Lily não sabia como explicar a uma criança de 6 anos por que as pessoas a procuravam para pedir ajuda. De repente, Tony facilitou as coisas para ela. O ex-presidente da fazenda coletiva visitava Lily com frequência. Ele chegava em seu carro batido e trazia comida. O homem dizia alegremente: trouxe para você o material escolar. A vovó agradecia a Tony pela entrega e lhe dava dinheiro. Todas as tentativas do homem de falar abertamente eram rejeitadas. Não há necessidade de desenterrar o passado. Vamos deixar as coisas como estão. Mas Tony não estava desistindo. Lily, se você não se importa consigo mesma, pelo menos pense em sua neta. Ela está prestes a ir para a escola e você a esconde nessa mansão abandonada. Qual é o objetivo de todo esse sacrifício? Não se pode guardar rancor das pessoas por toda a vida. É claro que Sarah não entendia do que Tony estava acusando sua avó. Em sua pequena vida, ela não havia conhecido nada além dessa casinha torta cercada de bosques por todos os lados. Era agradável aqui no verão e muito assustador no inverno. De todas as diversões, a criança só tinha bonecas. Quando Alice ficava entediada com os brinquedos antigos, ela brincava com um gato ou lia livros. Por isso, a aparição de Tony era sempre uma pequena festa para a menina. Ela era a primeira a sair correndo para cumprimentar o convidado. Tony, que bom que você veio. O homem levantou a menina em seus braços. Como você cresceu? Sim, já sou uma menina grande, posso ler livros sozinha. Mesmo assim, o que eles vão lhe ensinar na escola se você já sabe tudo? Você sente falta disso? Não sinto falta de nada. Mas quero conhecer a escola. Deve ser muito interessante. Percebendo que a conversa estava tomando um rumo perigoso, Lily interveio. Tony, você está aqui apenas para conversar ou tem algum assunto a tratar? O homem foi rápido em falar: desculpe, Lily. É claro que tenho negócios a tratar. Na verdade, vim buscar outra coisa.
A erva que você me deu da última vez não existe mais. Minha esposa estava se sentindo bem ontem enquanto tomava a tintura. Mas agora ela está piorando novamente. Você a levou ao médico? Tony acenou com a mão sem esperança. Foi tudo em vão. Levei minha esposa ao hospital distrital. Todos os jovens médicos estavam lá, um deles a examinou por inteiro e depois disse: "O que você quer?" Se uma pessoa tem 75 anos de idade. Lily ficou surpresa. E perguntou: "O que vou tomar? De que isso vai me servir?" Peguei minha esposa e fomos para casa insatisfeitos. Se você acredita nesse médico, acontece que aos 80 anos você pode ir ao cemitério com antecedência e esperar que a velha com uma foice apareça. Tudo bem, Tony, não fique bravo. Espere, em 5 minutos terei uma coleção pronta para você. Lily foi para a sala mais distante. Tony enxugou o suor de sua testa e se sentou no banco. Sarah se acomodou ao lado dele. A moça olhou para o hóspede com curiosidade e depois disse em uma voz desconhecida: "E não por sua esposa, mas por você mesmo, é hora de se preocupar. Meu coração está trabalhando no limite." Essa voz adulta contrastava fortemente com a aparência de uma menina de 6 anos, então o homem pulou como um homem escaldado. "O que você acabou de dizer?" A menina se aproximou dele e encostou a palma da mão no peito. Mas agora ela falava com a ingenuidade de sua idade. "E aqui você está com dor. Eu posso ver isso." "Como você consegue ver?" "Que bobagem é essa?" Sarah encolheu os ombros magros. "Como queira, mas eu a avisei." Nesse momento, Lily apareceu com um saco de papel. "Aqui, Tony, aqui está." Acrescentei algumas coisas para facilitar a respiração de sua esposa. "Você vai cozinhar do mesmo jeito." Tony pegou a sacola e correu para a saída. Na soleira da porta, ele se virou. "Obrigado, Lily." "E sua neta?" A mulher estava cautelosa. "O que ela quer dizer?" "Nada. Talvez eu estivesse imaginando coisas." Logo ela ligou o motor e o carro desceu a estrada rural. Lily perguntou a Sarah: "O que aconteceu? O que você fez para assustar o Tony?" A garota sorriu enigmaticamente e olhou para a avó. Mas aquele olhar causou um arrepio na espinha de Lily. "Vovó, eu não o assustei, apenas mostrei a ele onde o tio Tony tinha toda a vermelhidão." A menina colocou a palma da mão sobre o coração. A mulher olhou para a neta com os olhos arregalados, mas a viu como uma pessoa completamente diferente. A ansiedade e o horror tomaram conta da mente da bruxa, e esse sentimento não a abandonou até o anoitecer. Lily não tirou os olhos do rosto adormecido de Sarah por um longo tempo. Ela devia estar sonhando bons sonhos, pois havia um sorriso feliz em seu rosto. Na escuridão, a vovó cobriu os braços da menina com um cobertor. A estranha mancha em seu pulso era quase indistinguível. A mulher puxou a manga do moletom do braço direito para cima. Havia a mesma marca, mas maior. Lily suspirou pesadamente. A infância de Snaharka foi passada em lugares muito diferentes. Quando a guerra estourou e seu avô foi para a frente de batalha nos primeiros dias, sua avó e seus 2 filhos foram evacuados junto com a fábrica onde ele trabalhava. A mãe de Lily tinha apenas 14 anos na época, mas também começou a trabalhar na fábrica. Naqueles tempos difíceis, os adolescentes trabalhavam em igualdade de condições com os adultos, sem dias de folga e sem intervalos para refeições. Portanto, a criança mais nova da família ficou sem a supervisão de um adulto. Como a situação era crítica, a criança de 3 anos poderia simplesmente morrer. A bisavó de Lily veio em seu socorro. A mulher morava não muito longe de onde os equipamentos e os trabalhadores haviam sido levados. Ela levou o neto de volta para o vilarejo, dizendo à filha: "E não se preocupe, filha, ele está bem, e não se preocupe, filha, tudo ficará bem com seus filhos. Pelo menos na minha cabana é quente e o leite é regular. Mas aqui, na cabana, o frio sai por todas as rachaduras. A criança morrerá aqui." Até o fim da guerra, o neto viveu na aldeia sob os cuidados de sua bisavó. A família foi reunida apenas 1 ano após a vitória. Não havia sentido em retornar à aldeia natal, pois a terra estava queimada.
Assim, os colonos aceitaram de bom grado a oferta de um parente idoso para ficar com ela. A avó Marie era famosa em toda a região por seu dom de curar as pessoas. É claro que Snark e a senhora idosa estavam praticando sem licença. Naquela época, você poderia ir para a cadeia por isso. Mas as autoridades locais não tocavam em Marie, porque elas mesmas a procuravam em busca de ajuda. Lily se lembra bem de como um alto funcionário chegou a chorar quando a velha salvou seu filho da morte. Ele caiu de joelhos diante de Marie. Não sei como agradecer a ele. Os médicos disseram em uníssono que a doença era incurável, mas a senhora colocou meu filho de pé em 3 dias. A vovó Marie não gostava de ser elogiada, por isso respondeu ao funcionário de forma brusca: agradeça a Deus, não a mim. Ele pode dar a vida. E eu sou apenas sua serva fiel. Naquela época, sua atitude em relação à igreja era, para dizer o mínimo, hostil. Mas o pai da criança doente não tinha medo de perder sua posição e começou a defender a reconstrução da pequena igreja do vilarejo. Era sua maneira de agradecer ao curandeiro pela cura de seu filho. A pequena Lily seguiu sua bisavó, que lhe contou sobre o poder de várias ervas. A mãe da menina, embora não aprovasse a participação da filha em tais práticas, não se opôs. Mas a avó Clava se opôs categoricamente. Afinal de contas, ela era chefe do departamento, e o ingresso do partido não a tornava indiferente à observação de tais coisas. Um dia, Lilia ouviu repreendendo Marie. Mãe, não percebe que está prestando um péssimo serviço à criança? Em um momento em que nossa medicina está fazendo milagres. E você está usando tratamentos questionáveis. Além de eu poder perder meu emprego, a senhora está ensinando coisas erradas à criança. A bisavó ficou em silêncio por um longo tempo, mas depois de ouvir essas acusações, ela disse calmamente: você está errada, Clava. Chegará o dia em que você se arrependerá. E darei meu presente a Lily antes de ir embora. Nem você nem Ana têm poderes. Mas sua bisneta tem. Clava ficou sem palavras de surpresa. Do que está falando, mãe? E então a vovó Marie revelou um segredo. Veja, disse ela. Ela estendeu a mão direita. Está vendo o sinal? Era como o da minha avó e o da minha mãe. Elas também curavam as pessoas. Elas também curavam as pessoas, e esse dom foi passado para mim. A indignação de Clava irrompeu em uma torrente de palavras raivosas. Ignorância medieval. Eu não esperava que a senhora, mãe, acreditasse em todas essas bobagens. Não, não posso deixar isso passar. Amanhã estaremos fora daqui. Lily se lembra da risada de sua bisavó. Amanhã você não vai embora. Clava, você não vai sair daqui de jeito nenhum. Havia tanta confiança na voz de Marie que chegava a ser assustador. Mas essas palavras acabaram se revelando proféticas. No dia seguinte, a avó adoeceu e a mãe de Clava e Lily não saiu do leito do hospital. Durante 3 dias, Marie se revirou na cama, delirando. No 4º dia, ela recuperou a consciência. Ligue para Liliu. Quero me despedir de minha bisneta. Quando a menina estava ao seu lado, a curandeira apertou sua mão e sussurrou para ela: lembre-se. Você tem uma missão difícil e deve cumpri-la até o fim. E nunca aceite dinheiro das pessoas. A bondade deve vir do coração, não pode ser vendida. Se você aceitar até mesmo um rublo, perderá imediatamente seu dom. Inclinando-se, vou lhe dar um beijo. A menina sentiu os lábios quentes de sua bisavó tocarem sua testa. Ajude as pessoas, minha filha, e eu preciso ir. Ao amanhecer, começou uma terrível tempestade. O céu escuro era constantemente perfurado por relâmpagos, o vento arrancava árvores centenárias. As mulheres do vilarejo se cruzaram pesadamente. Marie está se afastando com dificuldade. A terra não quer deixá-la ir. O furacão diminuiu tão repentinamente quanto havia começado. Naquele momento, Lily sentiu seu pulso arder com fogo. A menina gritou de dor. Clava correu até a neta e também não pôde deixar de gritar. No pulso da menina havia uma mancha roxa que parecia uma queimadura.
A avó Marie tinha 103 anos de idade quando morreu. Mas as previsões do curandeiro começaram a se tornar realidade com incrível precisão. A família não pôde retornar à sua terra natal por vários motivos, circunstâncias ou alguém ficou doente. Primeiro, o avô morreu de ferimentos antigos. Clava viveu mais do que seu esposo por apenas 1 ano e meio. Ana estava muito preocupada com sua família. Se não tirarmos tudo daqui, Marie nos arrastará com ela, mas a mudança foi adiada várias vezes por vários motivos. Naquela época, estávamos todos sentados sobre nossas malas. Outra tragédia, de seu pai, Rob, morreu tragicamente no trabalho. Ele não percebeu que havia uma linha elétrica caída e, enquanto trabalhava no campo, tocou acidentalmente nos fios. Essa morte foi a gota d'água. A mãe de Lily estava histérica. O que havíamos feito para merecer tudo isso? É tudo culpa daquela maldita velha. Mamãe, você não pode dizer isso. Em um momento de desespero, a menina sentiu a presença de sua falecida avó. Ela parecia sussurrar em seu ouvido. Deixe a mamãe quieta, ou será pior. Lily repetiu essas palavras. Ana olhou para a filha com horror. Repetir o que ela disse? A menina obedeceu, mas o horror congelou nos olhos da mãe. Esta é a voz da sua avó. Você está falando com a voz da sua avó? Seu pai foi enterrado no mesmo cemitério do vilarejo que o resto da família. Depois de uma cerimônia modesta, Lily foi visitar o túmulo do feiticeiro. Ela se ajoelhou e chorou. Bisavó, você levou quase todos com você. Por favor, não leve mais minha mãe. Tenho medo de ficar sozinha. A menina pensou que alguém atrás de suas costas estava suspirando pesadamente. Durante a noite, ela sonhou com sua avó Marie. O sonho era tão realista que Lily podia sentir o cheiro das ervas que a bruxa estava moendo em um almofariz de barro. Ela podia ouvir o canto dos pássaros e sentir o vento roçar em seu braço. Mary estava sorrindo e falando apaixonadamente sobre alguma coisa. A garota só conseguia se lembrar de uma frase. Este é o seu prêmio. Você não tem o direito de abrir mão dele. Aos 15 anos de idade, a menina ainda não conseguia entender muitas coisas. Logo eles se mudaram para uma casa nova e confortável. E o sonho foi esquecido. Somente depois de 10 anos, a própria vida lembrou Lily de seu destino especial. Ela passava a maior parte da noite pensando nisso. Novos detalhes do passado vieram à sua mente. E agora Lily via muitos eventos de uma maneira completamente diferente. Ela reviveu a dor insuportável, a perda da filha e do genro. Os pais de Sarah sempre passavam as férias de verão no vilarejo. Naquele fatídico verão, eles vieram para a casa de Lily. As férias eram puramente condicionais, e a mulher continuou a entregar correspondência nos vilarejos vizinhos e nas fazendas abandonadas. Nos últimos anos, a vida reclusa havia se tornado muito popular entre os ricos. Eles compravam ativamente lotes de terra longe de áreas povoadas e tentavam viver lá em harmonia com a natureza. Alguns conseguiram, outros não tinham ar fresco e privacidade. Eles voltaram para a cidade. O mesmo aconteceu com o diretor da empresa em que o pai de Sarah trabalhava. Portanto, mesmo durante as férias, Lily tinha de alternar constantemente entre a cidade e o campo. As viagens frequentes de seu marido despertaram as suspeitas de Vitória, que ainda estava em licença maternidade. Certa noite, o chefe ligou para Dan. Ajude-me, irmão. Não posso confiar esse caso a mais ninguém. Prometo que não vou decepcioná-lo. Eu lhe agradecerei. Sabe, não faz muito tempo, a diretoria o considerou para chefe de departamento. Dan queria o cargo há muito tempo, por isso aceitou. Mas Vitória não queria deixar seu marido trabalhar sozinho. Estou cansado de todas essas viagens noturnas. Definitivamente, você está saindo com alguém. Lily nunca interferiu em assuntos familiares. Ela não falava nada sobre sua filha. Apenas advertia os jovens pais e deixem Sarah em paz. Não carregue o bebê à noite. Ela não é um brinquedo. O casal discutiu emocionalmente e Dan entrou no carro. Enquanto dirigiam, Vitória tentou tranquilizar sua mãe.
Não se preocupe, disse ela. Tudo vai ficar bem. Estaremos de volta ao meio-dia. Quando o utilitário começou a se mover, Lily correu atrás do carro, surpresa. Ela gritou: volte. Não vá embora hoje. Mas seu grito desesperado se dissolveu na escuridão da noite de julho. Lily tentou se convencer. Dan é um motorista experiente, e a cidade fica a apenas 40 quilômetros de distância. Ele não se atrasaria pela manhã. Não havia motivo para partir seu coração. Talvez seja uma forma de psicoterapia ou apenas cansaço. Mas ele passou a noite em silêncio. De manhã, por hábito, pegou sua bicicleta e foi entregar a correspondência. Antes que ela tivesse percorrido 3 ruas de sua cidade natal, o vento aumentou e, em seguida, o céu se abriu com uma chuva torrencial. Lily não teve escolha a não ser voltar para casa. Viajar sobre 2 rodas naquele clima era impossível. Sarah foi deixada sob os cuidados de um vizinho e Lily voltou para casa. Mas assim que ela tirou o Macintosh do bolso, seu celular tocou. Era a Vitória. Mamãe, chame uma ambulância. Rápido. Dan perdeu o controle e o carro capotou. Não consigo falar com ninguém e a bateria está prestes a acabar. Lily discou freneticamente o número da ambulância, mas tudo o que ouviu foram bips intermináveis. Ela então ligou para o médico-chefe do hospital distrital, mas a recepcionista lhe disse que ele estava em uma reunião. Ela ligou novamente para o serviço de ambulância. Finalmente, o operador atendeu cansado. Ela o ouviu. A voz da mulher estava trêmula de emoção, o que irritou a telefonista. A senhora pode explicar claramente o que aconteceu? Que acidente? Em que estrada? Como posso saber? Talvez seja uma piada? Lily enviou um e-mail indiferente ao despachante para que enviasse um carro ao local do acidente o mais rápido possível. Mas o despachante grunhiu impaciente e desligou. Só temos uma ambulância, e ela está a caminho. Espere um pouco, ligaremos de volta. Lily pensou ter ouvido o telefone desligar. Ela não podia ficar em casa esperando. Pegou sua bicicleta e correu para ajudar a filha e o genro. Ela nem percebeu que havia parado de chover. O acidente aconteceu a cerca de 5 quilômetros da vila. De longe, ela viu o carro capotado. Ela ainda tinha esperança de que os médicos já tivessem chegado ao local. A curva da estrada o impediu de ver a situação. Mas as últimas centelhas de esperança se dissiparam quando ela se aproximou da filha. Seu genro havia sido ejetado do carro e Vitória ainda estava no compartimento de passageiros. Ao ver a mãe, ela tentou se mexer, mas imediatamente gritou de dor. Mamãe, estou tão feliz por ter sobrevivido. Lily tentou libertar a filha de seu aperto de ferro, mas não conseguiu. Aguente firme, querida. Os médicos chegarão em breve. Eu os chamei. Eles prometeram. Mamãe, onde está o Dennis? O que aconteceu com ele? A mulher correu até o corpo do genro. Não havia sinal de vida, mas ela sentiu uma artéria latejante no pescoço dele, indicando que o jovem estava vivo. Com as mãos molhadas pelas lágrimas e pela chuva, Lily discou o número de emergência várias vezes. A mesma voz indiferente atendeu com irritação. Mulher, por que está fazendo barulho aqui e me insultando? Eu vou reclamar de você. Uma ambulância está a caminho. 15 minutos após a última chamada, os médicos chegaram ao local do acidente. Uau! Não podemos fazer isso sem os paramédicos. A garota estava presa. O tempo havia parado para Lily. Ela passou quase 3 dias atrás das portas da unidade de terapia intensiva com os pais de Dan e Vitória. Dan foi o primeiro a morrer e, às 3 da manhã, Vitória também morreu. O médico, sobre cujos ombros recaiu a desagradável tarefa de informá-los, disse cansado: ambos sofreram hemorragias internas maciças como resultado da ruptura de órgãos. Se o socorro tivesse sido prestado a tempo, os jovens poderiam ter sido salvos. Sinto muito, mas fizemos tudo o que podíamos e muito mais. Por favor, aceite minhas condolências. Depois dessa tragédia, Lily levou muito tempo para se recuperar.
Mas ela tinha uma neta de 3 anos em seus braços e tinha o dever de cuidar dela. Ela queria que os responsáveis pela morte de sua filha e de seu genro fossem punidos. Mas os longos procedimentos legais não produziram nenhum resultado. Pelo contrário, o médico-chefe até tentou pressioná-la. Lily, não basta você ir ao tribunal? Você não tem mais nada para fazer? De qualquer forma, você não pode ter seus entes queridos de volta. Portanto, não estrague a vida de outras pessoas. Ninguém está imune a esse tipo de acidente. E você deveria saber disso. Mas se sua equipe tivesse chegado a tempo, tudo poderia ter sido salvo. O médico-chefe acenou com a mão irritadamente, como se estivesse tentando tirar a sujeira de seu jaleco branco. Mas, pelo amor de Deus, por que insiste nesse fato? Temos apenas um carro para toda a vizinhança. Você sabe disso. Não grite comigo e não ouse mencionar Deus. Na cidade, não notei o sumiço de Lily com sua netinha. Somente mais perto do outono, os catadores de cogumelos viram uma mulher em uma casa abandonada perto da floresta. 10 famílias costumavam morar na fazenda. Depois, todas se dispersaram ou morreram. O pai do marido de Lily também havia passado seus últimos dias aqui. O sono tomou conta de Lily, mas ela mal tinha adormecido quando alguém bateu suavemente na janela. Era madrugada no leste. E em seu reflexo rosa, a proprietária viu o rosto de uma jovem mulher. Ela reconheceu imediatamente Helena, a filha de um vizinho que às vezes cuidava de Sarah. O que aconteceu com a mãe dela, ou que outro infortúnio a trouxe até mim? Sem luz, sem amanhecer. Helena chorou, engasgando com as lágrimas. Lily, querida, me ajude. Por favor, fique quieta ou você acordará Sarah. O que está acontecendo, Helena? Se eu puder ajudá-la, é claro que vou. Não sei nem por onde começar. Vou começar pela mais importante e por que você veio até mim. De repente, o rosto de Helena se contorceu de raiva. Ela começou a falar rápido e em voz alta. Quero esse monstro morto. Mark e eu estávamos planejando escrever um requerimento para o cartório. Mas então aquela bruxa apareceu. Ela lançou um feitiço sobre ele, o enfeitiçou, e eu quero me vingar dela e dele também. Os olhos de Helena ardiam com um brilho anormal. Ela agarrou a mão de Lily. Faça um feitiço ou poção para a morte deles. Lily recuou horrorizada, afastando a mão de sua convidada. Em seguida, apontou para a porta com decisão, indicando que era hora de irem embora. Eu não faço esse tipo de coisa, então não posso ajudá-la. Vá embora. A convidada empurrou para trás a cadeira que a anfitriã havia lhe oferecido. Você vai se arrepender de ter me recusado. Eu lhe prometo muitos problemas no futuro próximo. A convidada desapareceu na névoa da manhã. Lily tentou resolver o mistério de sua visita antecipada. Por que ela tinha vindo? Afinal, todo mundo sabe que eu não pratico bruxaria ou feitiçaria. Ela não deu atenção à promessa irritada de Helena. Ela não tinha o hábito de se ofender com ninharias. No dia seguinte, a velha senhora se esqueceu dos convidados indesejados. O verão estava chegando ao fim, e o calor escasso foi substituído por um tempo nublado. Em um desses dias sem nome no final de agosto, Lily foi abordada por um velho vizinho de um vilarejo distante. Desculpe-me por incomodá-la, Lily, mas os médicos não podem ajudar meu neto. Max tem 10 anos de idade. Há um ano, ele tem uma estranha erupção cutânea nos braços e nas pernas. Seus pais o trataram em diferentes clínicas, pagando muito dinheiro, mas sem sucesso. Então pensei, talvez você possa ajudar? A avó de Max, apesar de sua idade avançada, ainda tinha mobilidade e ia com frequência à floresta buscar cogumelos. Ele ficou sentado esperando por uma resposta. Os olhos da velha senhora brilhavam de esperança. Aquele olhar era tão familiar para Lily. Pessoas diferentes tinham vindo vê-la, mas todas olhavam para ela da mesma forma. É claro que ajudarei se puder. Mas por que você veio sozinha? Deveria ter trazido seu neto com você.
Eu o teria examinado imediatamente e decidido como tratar o menino. A senhora idosa ficou com raiva. Não me atrevi a fazer isso imediatamente. Pensei em correr e descobrir o que fazer. Obrigado por não dizer não. Eu já volto. Lilia observou, ainda atônita. Um homem de 90 anos. Tanta energia, essa geração indomável. A mulher estava fazendo suas tarefas domésticas e sua neta estava por perto, tentando ajudar a avó. A companhia era reforçada por um gato. Lily sempre se sentia 10 anos mais jovem quando estava com a neta. A menina vivia como um pardal no parapeito da janela, e sua voz a fazia se sentir muito bem. E agora a garotinha estava contando animadamente à avó uma história sobre como salvar um pássaro. Sabe, vovó, eu não esperava que nosso gato fosse capaz de tal coisa. O pássaro deve ter caído do ninho. Ou talvez os pais tenham muitos filhos e o ninho esteja muito cheio. O pássaro estava tentando voar e o gato o empurrou para longe. Foi horrível. Eu gritei para ele soltar o pássaro. E o seu gato lhe deu ouvidos? Claro que sim. Onde está o pássaro agora? Eu cuidei dele, acariciei suas asas e patas e ele voou para longe. Lily decidiu que essa boa ação merecia ser elogiada. Ela abraçou a garotinha e lhe deu um beijo na cabeça. Você é muito esperta, minha querida. E quando eu crescer, você vai me ensinar a curar as pessoas, é claro que vou lhe ensinar. Minha querida. Lá fora, havia um barulho familiar. Somente o carro do Tony poderia fazer esse barulho. Sarah saiu correndo para cumprimentar seu convidado favorito. O avô de Tony já havia chegado, mas o velho não saiu do carro. Em vez disso, uma senhora em um terno elegante e um policial saíram do carro. Os convidados entraram na casa sem fazer perguntas, e o policial os seguiu. Lily, a anfitriã, saiu da cozinha. Por que está gritando assim? Temos uma boa audição aqui. A senhora e seu acompanhante se entreolharam. Isso é muito bom. Sou do serviço social. Lily interrompeu seu convidado. Por que precisamos da polícia? Eu não escondo criminosos. E, aparentemente, a autoconfiança da convidada ofendeu a anfitriã. Viemos descobrir o que você está fazendo aqui, Lily. Não muito. Vivemos aqui com nossa neta. E nosso gato. A senhora, sem pedir permissão à proprietária, andou pela casa e entrou no quarto onde a avó estava preparando algumas coletas de ervas. Ela gritou horrorizada, dizendo que não havia ar para respirar. Como uma criança poderia viver em tais condições? Lily franziu a testa. Por que você veio aqui sem ser convidada? A senhora ficou sem palavras de indignação. Fomos informados de que a senhora estava maltratando sua neta, que ela estava desnutrida e vivendo em condições inadequadas. Fomos obrigados a responder a essa denúncia. A senhora se recuperou um pouco e acenou vigorosamente com a cabeça. Sim, sim, a senhora está aqui na fazenda, fazendo coisas desconhecidas. E a criança vê tudo isso, diga-me, por favor, Lily, onde sua neta irá para a escola? O dia 1º de setembro está chegando, você já comprou tudo o que ela precisa para ir à escola? Essa pergunta pegou Lilia de surpresa. Ela deu de ombros, hesitante. Ainda não. Mas ainda temos tempo. Amanhã iremos à cidade e compraremos tudo o que precisamos. Amanhã é tarde demais. O assunto já está resolvido. Aqui está a decisão. Você pode lê-la. Lily leu o texto seco e não conseguiu entender como isso era possível. Por que isso poderia acontecer? É tudo legal. Depois que os pais de Sarah morreram, sou o único parente dela. A criança ficará melhor em um orfanato. Há todas as condições para o pleno desenvolvimento da criança. Não vamos fazer uma cena, Lily. Seria melhor se você recolhesse as coisas da criança. Mas não é necessário. Sarah olhou para a senhora e o policial com os olhos arregalados. Ela não entendia do que eles estavam falando. A menina não sabia o que era um orfanato.
Somente quando a senhora disse à avó para pegar suas coisas é que ela entendeu. A menina gritou: eu não vou a lugar nenhum com você. Se você machucar minha avó, vou amaldiçoá-la. A mulher ficou atônita. Você ouviu isso? Isso é o que acontece quando você escolhe um guardião das trevas. Eles deveriam ter levado a criança embora imediatamente. Apesar da resistência da menina, a mulher agarrou seu braço com força e a arrastou em direção ao carro. Só agora Sarah percebeu que não era Tony quem estava dirigindo o carro, mas um jovem desconhecido. Tentando não olhar para essa cena desagradável, ela se afastou abruptamente. Lily correu atrás do carro por um longo tempo. Sarah bateu no funcionário com as mãos e os pés. Me deixe ir. Não quero ficar com você, preciso ir para minha avó. A senhora ameaçou: se você continuar gritando, vou lhe aplicar uma injeção. Você já tomou 2 vezes e não gostou nem um pouco do procedimento. Ela ficou olhando por um longo tempo para a silhueta desaparecida de sua amada avó. Junto com Sarah, o calor do sol e um pouco de felicidade deixaram a casa. Durante vários dias, a mulher não saiu da cama e apenas o gato a lembrava de que havia mais alguém no mundo, de quem a patroa tinha que cuidar. Agora ela passava seus dias na companhia do gato. Ela falava sobre sua tristeza e o gato ronronava. Pouco a pouco, os dias a deixaram exausta. Mas os visitantes continuavam chegando para pedir ajuda, e isso também mantinha a mulher ativa. O outono passou, substituído pelo inverno com fortes nevascas. Todas as estradas que levavam à casa estavam bloqueadas. Assim, os Tonys, velhos amigos, pararam de vir. Lily tinha de visitá-los sozinha. Na primavera, ela não conseguia mais se locomover pela casa sem apoio e fez uma bengala com um galho para se sentir confortável. No início, Lily pensou que poderia recuperar sua neta. Talvez a chegada da primavera tenha lhe dado força e esperança. Mas os dias e as semanas se passaram. A saúde da idosa se deteriorou rapidamente. O último lampejo de esperança se esvaiu. Quando soube que o bom e velho Tony havia morrido após meses de doença, ela compartilhou suas preocupações com o gato, como de costume. Mas é sempre assim. Um homem vive, cuida dos outros, mas não pensa em si mesmo. Tony se importava muito com sua esposa, mas havia desistido de si mesmo. Como ela sobreviverá sem ele? Eu esperava que o Tony me levasse à casa da Sarah. Não consigo nem chegar à cidade por conta própria. Seus problemas de saúde começaram a afetar sua atividade. Nos 2 primeiros anos depois que sua neta foi levada para o orfanato, ela continuou a colher ervas daninhas na vizinhança, mas depois quase não saiu de casa. A correspondência era entregue uma vez por mês pela carteiro que a substituiu no trabalho. O verão deu lugar ao outono e depois o inverno chegou novamente. A velha curandeira não esperava mais visitas. Um dia, em abril, um carro de luxo parou em sua casa. Lily ficou encantada. Mas quem ela poderia trazer? Talvez Sarah tivesse vindo? A gata se esfregou nas pernas de sua dona e saiu pela porta para cumprimentar seus convidados. Uma mulher mais velha e uma menina de cerca de 6 ou 7 anos entraram na casa com passos trôpegos. A menina era pálida e tinha olheiras. Ela se agarrou firmemente à mulher, que parecia dolorosamente familiar para Lily. Olá, Lily, você não me reconhece? A mulher estremeceu como se tivesse sido eletrocutada. Imediatamente, ela sentiu seu coração se encolher ao reconhecer sua convidada. Por que você veio aqui? Está tentando reacender velhas feridas? Você virou minha vida de cabeça para baixo 2 vezes. E agora você está de volta. Por que falar do passado? Tudo isso ficou para trás e eu não vim aqui para machucá-lo. Tenho outro motivo. Minha neta está doente e ninguém pode ajudá-la. As pessoas me aconselharam a vir até você. Entendo perfeitamente o que está passando e estou pronto para suplicar a seus pés. Por favor, ajude-me. Talvez meu pecado tenha afetado a criança? Não seja cruel com a criança. Ela não é culpada de nada. Lily ficou congelada no meio da sala como uma estátua de pedra.
Ela não ouviu o apelo de Hope enquanto sua memória a jogava impiedosamente de volta ao passado. Você virou minha vida de cabeça para baixo 2 vezes. E agora vem me pedir ajuda. Eu não sei, Jane, será que tenho forças para isso? A família de J. se estabeleceu no vilarejo 1 ano depois de Lily, com sua mãe e seu irmão. Naquela época, a aldeia era formada principalmente por jovens, então as meninas se tornaram amigas instantâneas. Elas não apenas aprenderam no trabalho, mas também foram a bailes juntas. Elas até tinham os mesmos sonhos. Ambas queriam ter uma boa educação para elevar seu status social. No entanto, suas oportunidades eram diferentes. O pai de Jane tinha uma posição de destaque e, por isso, ajudou a filha a entrar no ensino médio. A mãe de Lily não tinha essas oportunidades, e a menina só podia sonhar em estudar. Mas o desejo secreto ardia no céu como uma estrela brilhante. Ela entregava a correspondência em uma bicicleta do governo. A bicicleta foi dada a ela mediante recibo, e ela foi encarregada de cuidar dela. Um dia, enquanto cumpria seu dever, Lily se viu em uma situação difícil. A bicicleta quebrou no meio da floresta. Ela tinha 2 opções: esperar por ajuda ou carregar o veículo quebrado nas costas e seguir para a cidade mais próxima. Ela não podia deixar seus pertences para trás, mas não podia carregar a mochila e a bicicleta ao mesmo tempo. Era muito pesado para ela. Lawn, que tinha ido visitar seu pai na fazenda, observou suas tentativas de longe. O jovem subiu a colina, cruzou os braços como um megafone e gritou: "Posso ajudá-la?" A princípio, Lily não percebeu de onde tinha vindo essa oferta de ajuda, juntamente com seu pesado fardo. Ela se virou em seu assento. De repente, como se tivesse saído do chão, Len apareceu na frente dela. "Você está se transformando em um lobo. É por isso que decidi tentar minha sorte como um bom mago. Deixe-me ajudá-la." Camarada carteiro. O jovem, sem olhar para a bicicleta, consertou-a rapidamente em alguns minutos. "É isso aí. Agora você pode começar a trabalhar. A propósito, eu observo quase todos os dias. Você é tão pontual que um relógio poderia ser acertado por você. Você sempre entrega a correspondência fresca no mesmo horário. Posso acompanhá-lo até sua casa?" A atenção do jovem charmoso era agradável. Lily aceitou, mas não demonstrou. No dia seguinte, o jovem tratorista encontrou a garota no mesmo lugar. Seus encontros eram breves e suas conversas insignificantes. Portanto, quando sua amiga Jane chegou de férias da cidade, Lily nem sequer considerou necessário mencionar seu conhecido ou pretendente. Nesse meio tempo, o relacionamento entre os jovens gradualmente se transformou em amor, como era para ser. Nessas ocasiões, o dia do casamento era marcado e os convidados eram convidados. Mas Jane parou de ir à sua cidade natal e não sabia que sua amiga estava se casando. Ela chegou quando o jovem casal estava esperando um bebê. Jane veio visitá-los com presentes caros e vinho. "Sinto muito, minha Lily, mas não pude comparecer ao seu casamento. Você entende, defendendo o diploma, depois a busca por um bom emprego e também o colapso da minha vida pessoal." Os convidados lhe serviram a bebida lindamente perfumada, e ela continuou a reclamar de sua sorte. "Você é sortuda, Lily. Veja o homem bonito que você tem. Meu noivo fugiu de mim. Ele nem sequer deixou um endereço." Jane falou muito e bem. O vinho aumentou seu vigor. Lily notou que Lamb não conseguia tirar os olhos de sua convidada. Ela cutucou discretamente o marido para distraí-lo. Essa técnica ajudou por alguns minutos. Depois, o homem voltou a olhar para Jane como se estivesse hipnotizado. Nem mesmo 2 dias se passaram quando Jane lhe pediu novamente um convite. Lily já estava no último mês de gravidez, portanto não conseguia ficar parada por muito tempo. Ela também andava como um pato. Hope parecia uma rainha contra seu pano de fundo, mas a futura mamãe achava que Len a amava por ser tão desajeitada. Afinal de contas, ela estava carregando seu primogênito debaixo do coração.
Mas a realidade se mostrou impiedosa para a mulher ingênua. Lily se lembrava vividamente da noite em que Jane ajudou Len a fugir dela pela janela. Ela ouviu um barulho no quarto ao lado e correu para lá, segurando sua enorme barriga com a mão. Mas já era tarde demais. Len estava fugindo com sua melhor amiga. Perdida, Lily gritou: Len, o que há de errado comigo? Ele parou. Sinto muito, mas talvez outra pessoa. Não posso viver sem ela, respondeu ele. A tensão era tão intensa que minhas águas estouraram imediatamente na janela. Não houve contrações. O bebê nasceu muito fraco e morreu 2 horas depois. Durante vários anos, Lily não conseguiu se recuperar da traição de 2 pessoas próximas a ela. Ela jurou que jamais se casaria novamente. Mas o destino decidiu o contrário. Ele decidiu dar a ela outra chance de felicidade conjugal. Um dia, ela foi ao distrito a negócios e conheceu um motorista de ônibus. Havia apenas 3 passageiros, mas 2 estavam dormindo. E apenas Lily permaneceu feliz na frente do motorista. Ela queria conversar com ele. Então, pediu à mulher que se mudasse para o assento mais próximo de sua cabine. Graças a Joe, Lily sentiu o desejo de ser feliz novamente. O homem não esperou muito para fazer o pedido de casamento. Somos adultos agora. É estranho para você e para mim sairmos juntos, correndo para lá e para cá. Vamos assinar. Lily aceitou. Joe literalmente a carregou em seus braços. Ele não a deixava fazer nada. Ele queria que ela deixasse o emprego nos Correios. 2 anos depois, eles tiveram uma filha, Vitória. O pai feliz adorava brincar com a criança. Ele a sacudia e repetia: Vitória, você é a nossa pequena Vitória. Mas até mesmo essa felicidade durou pouco. Lily começou a notar que seu marido estava voltando do trabalho mais tarde do que o normal. Seu ônibus favorito começou a quebrar com frequência. Ela fingia não notar nada, pois tinha muito medo de perder o homem que amava novamente. Mas não é à toa que dizem que não podemos nos esconder do destino. Um dia, quando voltava do trabalho para casa, ela surpreendeu Eugênio na porta com uma mala na mão. Para onde você está indo? Em uma viagem de negócios? Perguntou ela. O homem tossiu. Ou não, Lily. Estou indo atrás de outra mulher. Veja, não posso ficar sem ela. Eu ando como um homem enfeitiçado. Ele ficou parado na porta por mais um bom tempo, mas ela não chorou, não o repreendeu. Se você for, vá, é para isso que você serve. E você me deixou ir tão facilmente? Achou que eu ia ter uma convulsão? Vá ao meu encontro, seu amor. Ela empurrou o homem pela soleira da porta. Logo a amarga verdade foi revelada. Seu segundo marido também havia sido roubado de Jane. Lily estava ansiosa para lançar um feitiço em sua rival, mas se lembrou das palavras de sua idosa avó Marie e não se atreveu a dar um passo tão desesperado. E agora uma Jane envelhecida e mudada estava pedindo sua ajuda. Ela é a neta de Joe. O hóspede se animou. Sim, nós temos uma filha. Eu também tive uma filha. Onde ela está? Lily respondeu. Não deu certo. Acho que Deus me castigou o suficiente. Joe ficou com saudades de casa e depois bebeu. Ele foi expulso do trabalho, e eu também o expulsei. E então? Resumindo, ele adormeceu no inverno, bêbado, e nunca mais acordou. Lily não respondeu. Ela ficou olhando para a garota abatida por um longo momento. Sinto muito, Hope, mas não posso ajudar sua neta. Não tenho mais esse poder. O que devo fazer? Perguntou Jane. Há alguém no mundo que é 100 vezes mais forte do que eu. Quem é ela? Jane se perguntou. Ela é minha neta. Mas não sei onde ela está agora. Ela foi tirada de mim quando tinha apenas 6 anos de idade. Sua neta é muito parecida com ela. Se você encontrar Sarah, poderá salvar a criança, mas se não encontrar, não fique ofendido. Pelo menos me dê o endereço da casa. Não tenho o endereço. Não sei nada sobre ela.
Vamos, Jane, estou com problemas. Sarah não se afeiçoou ao grupo de crianças de imediato. Após a primeira semana de sua estada no orfanato, elas reclamaram com a diretora: esta criança tem um comportamento muito estranho. Ela evita interagir com outras crianças, não quer brincar, resmunga algo para si mesma o tempo todo. Talvez ela devesse consultar um médico. Sarah foi examinada por todos os especialistas. E um médico disse que eles estavam procurando defeitos na criança, mas que ela era uma criança normal e muito inteligente. Após essa conclusão, os professores não acompanharam a criança com preconceito. Aos poucos, ela começou a se acostumar com a vida no orfanato, mas, à noite, sonhava com a avó, quando acordava e chorava. Uma babá muito gentil foi até Sarah à noite e lhe perguntou em voz baixa: por que você não dorme, querida? Você está chorando. Eu quero ir para a vovó. Tenho um gato lá. Coitadinha. Por que isso acontece com as crianças? Certo, os adultos pecam, mas as crianças sofrem. Essa bondosa enfermeira começou a visitar Sarah. A cada visita, ela lembrava a criança de sua própria avó, e a menina queria retribuir a bondade daquela mulher. Quando ela chegou novamente, a menina sussurrou para ela sem nenhuma sombra de vergonha: tia, você está com calor aqui, tem que ir para o hospital. A mulher recuou horrorizada diante da menina e começou a se cruzar: bruxa, vá embora, sua impura. Naquele mesmo dia, Sarah ouviu a babá reclamar com as outras: vá um poder impuro nessa criança. Ela falou comigo com uma voz estranha. As mulheres não acreditaram. Talvez você tenha tido um pesadelo na noite anterior e sonhado com tudo isso? A babá não voltou a visitar Sarah e percebeu que a havia assustado. Uma voz que só ela podia ouvir em momentos de excitação lhe disse: e não diga mais nada a ninguém. É melhor que você fique calada sobre o que está vendo. Então Sarah começou a esconder seu presente. Mas a babá voltou para ela muito feliz e lhe trouxe um doce. Obrigada, pequena. Você pode imaginar que eu fui operada bem aqui, onde você me mostrou. Sarah fingiu não entender. Tia, a senhora me confundiu com outra menina. A babá deu de ombros. É estranho, talvez eu realmente tenha sonhado com tudo isso? A vovó costumava vir assim à noite. Um dia, ela entrou no quarto e se sentou na cama. Neta, você tem um destino especial porque tem um dom especial, não o perca e use-o somente para o bem. Sarah queria muito conversar com a avó, perguntar sobre sua mãe, mas o céu se escondeu do raio e sua mão direita também foi queimada pelo fogo. Ela gritou de dor e viu, horrorizada, a mancha em sua mão se transformar em uma bolha. A enfermeira de plantão correu para atender aos seus gritos. Ela também olhou para o ferimento com horror. Onde ela havia queimado a mão no meio da noite? Devo perguntar a ela? Vá até a enfermaria e faça um curativo. Depois vamos descobrir o que aconteceu. Na enfermaria para onde Sarah correu, ela foi recebida por uma enfermeira. Mostre-me o que você tem. Ela examinou o braço de Sarah. Não entendo como isso aconteceu. Não sei, ela estava dormindo. A enfermeira fez um curativo e colocou algo no braço. E Sarah se sentiu um pouco melhor. Melhor? Melhor? Sarah sentiu com a cabeça. Então vamos para o quarto. Precisamos ver o que pode ter acontecido com você lá dentro. Pareceu à mulher estranho o fato de ela ter passado a noite dormindo. Então havia algo perigoso dentro ou perto da cama. É claro que você não pode deixá-la assim, ela pode pegar fogo. Ou queimar outra criança. Juntamente com a enfermeira, eles examinaram a cama. Até levantaram o colchão, mas não encontraram nada. Então, deixaram Sarah se deitar e continuaram a procurar. Finalmente, a enfermeira se desdobrou. Bem, não há nada, pode apostar que não há nada. A enfermeira acenou com a cabeça. É estranho, é claro. Não estou entendendo nada. De manhã, depois do café, Sarah foi mandada de volta para a sala médica. A enfermeira disse: e não tenha medo. Só preciso trocar o curativo. A mulher desamarrou o curativo e ficou paralisada. Não havia queimadura.
Havia algo que parecia uma marca de nascença no local da queimadura. Mas não havia inchaço. Parecia que a mancha sempre estivera no braço de Sarah. A garota também olhou para a mancha. Era exatamente igual à de sua avó, o mesmo tamanho, o mesmo formato, o mesmo padrão. E então Sarah se deu conta de tudo. Ela olhou para a mulher e disse: "E minha avó se foi. Ela está morta." E Sarah perdeu a consciência. Ela não sabe quanto tempo se passou, mas eles tiveram tempo de conversar com sua avó sobre tudo. Sarah sabia agora que precisava ficar quieta e não contar a ninguém para não ser chamada de louca. Foi isso que sua avó disse. Ela também disse que chegaria a hora e que Sarah logo perceberia. Ela saberia quando precisasse de sua ajuda. Nunca ofereça ajuda às pessoas, elas não lhe agradecerão por isso. Em vez disso, você vive com seus próprios problemas, só pode ajudar alguém que não pode pedir ajuda. Sarah. A garota abriu os olhos. Uma enfermeira estava se curvando sobre ela, com um algodão absorvente muito fedorento na mão. Sarah, como está se sentindo? Bem, a garota se sentou. Estou bem. Você teve um desmaio. Não sei o que foi. Talvez eu não tenha dormido o suficiente? A enfermeira olhou para ela como se houvesse algo errado com ela. Bem, talvez esteja se sentindo muito bem? Sim, estou. Sarah foi para seu quarto. Ela se deitou, de costas para a parede. Ela precisava aceitar o fato de que sua avó havia partido e, de alguma forma, conviver com isso. Havia chegado o momento em que Sarah e as outras meninas de sua idade foram expulsas do orfanato. Ela não queria se despedir de ninguém. Ela não foi maltratada. Mas também não havia amizade com ninguém. De alguma forma, Sarah acabou vivendo em reclusão. No início, ela irritava as crianças, mas depois elas se acostumaram. Sarah teve sorte. Ela recebeu um apartamento pequeno, mas agradável e limpo, nos arredores da cidade. Ela tinha certeza de que o apartamento era bom, ninguém havia morrido nele, ninguém havia sido maltratado. Embora fosse muito pequeno em termos de área, isso não importava. A principal vantagem era uma varanda minúscula, mas você podia sair à noite e aproveitar o ar noturno. Sarah começou a organizar tudo. Ela conseguiu comprar um sofá, um pequeno guarda-roupa, uma mesa de cozinha, 2 cadeiras e uma geladeira com o dinheiro que havia recebido. A geladeira tinha uma alça quebrada, por isso o preço era tão baixo. Sarah ficou satisfeita. Ela olhou em volta e sorriu. Tudo o que lhe restava fazer era matricular-se em uma escola técnica e encontrar um emprego de meio período. Então tudo ficaria bem. Um mês depois, Sarah já havia se inscrito na escola técnica. Ela queria ser designer. Mas não conseguia encontrar um emprego de meio período. Apenas um lugar lhe ofereceu uma vaga, mas somente após um teste. Sarah ficou feliz no início, mas depois percebeu que tipo de teste o chefe estava lhe oferecendo. Nada de especial. Apenas para passar a noite com ele. Ela teve vontade de fazer algo para impedi-lo de lhe fazer tal oferta novamente, mas se conteve. Tudo o que ele disse ao abrir a porta foi: "O reinado do chefe é de curta duração. Hoje você está acima de todos, amanhã estará abaixo de todos." Está me ameaçando? Sarah olhou para ele: "Não, do que você está falando? Só estou dizendo que isso acontece." Sarah saiu para a rua. A sensação era repugnante, como se ela tivesse tocado em algo fétido. Ela caminhou com determinação em direção ao parque. Sentou-se perto da água, respirando ar fresco e se acalmando. Caminhar e respirar ar fresco sempre a ajudavam. Ela estava sentada há cerca de 5 minutos quando ouviu Robbie soluçando. Sarah olhou ao seu redor. Não havia cães ou gatos à vista. Ela se levantou e imediatamente percebeu de onde vinha o som. Quase na beira da água, bem no chão, havia uma garotinha sentada e chorando. Era um dia de semana e não havia ninguém no parque. Sem pensar, Sarah se aproximou da menina que estava sofrendo. "Oi, você precisa de ajuda?" A menina se virou, corada, e balançou a cabeça.
Não, não preciso de nada. Sara sentou-se na grama ao lado dela. Meu nome é Sara. E você está pensando em algo ruim. Não é possível. Ele acredita em você. Ele faz parte de você. A menina chorou ainda mais. Ele não precisa de mim. Ele me deixou, sabe? Assim que descobriu que eu estava grávida, ele imediatamente disse que não precisava de mim. Ele nem sequer me deixou dizer nada, você sabe. Eu entendo, mas o que isso tem a ver com o bebê? Você está certa, está pensando logicamente. Sei que é difícil aceitar isso agora, mas o tempo passará e você o esquecerá de qualquer maneira. Bem, talvez não completamente, mas você vai esquecê-lo. Por que você está planejando machucar o bebê? E como você sabe? Eu sei, isso é tudo. Você tem um filho. Pense nisso. Sara queria se levantar, mas a garota agarrou seu braço e se afastou. Estou com muito medo. Não sei o que fazer. Sara pensou por um momento e depois disse: venha para minha casa. Moro aqui perto. Vamos tomar chá e conversar. A garota assentiu com entusiasmo. Venha comigo. Meu nome é Mai. Elas conversaram bastante. Mai disse a Sara que estava namorando Pasha há 1 ano. Ainda não conversamos sobre casamento. Eu não estava com pressa. Ele não me propôs nada disso. Senti que estava tudo bem, tudo normal. Somos muito jovens. Então corri até ele para lhe contar tudo. Eu tinha certeza de que meu Sam ficaria feliz. Eu nunca tinha visto olhos como aqueles antes. Ou ele estava com medo ou me odiava completamente. Não sei, mas, naquele momento, Sam ficou mudo. Ele se tornou um estranho. Ele me afastou. Você precisa entender, Sara. Meu Sam, aquele com quem eu estava sozinha, me afastou. O que eu vou fazer sozinha com um bebê? E você está sozinha? Você não tem uma família? Sara levantou uma sobrancelha. Sim, claro que tenho. Tenho uma mãe e um pai, e até um irmão. Mas será que tenho de sobrecarregá-los com tudo isso? E tenho vergonha. Sara sorriu. Envergonhada. Você não sabe o quanto eles vão amar o neto quando ele nascer. Mai sorriu. Sabe, depois que você disse isso, comecei a pensar no que poderia ser, e como poderia ser. Sara abraçou Mai com força. O mais favorito. E isso é o mais importante. Sara, e quanto a você? Você mora sozinha, não é? Sara encolheu os ombros. É que, ao contrário de você, eu não tenho família. Mas como isso é possível? As meninas conversaram até tarde da noite. Adormeceram no sofá, abraçadas uma à outra. Ambas com os olhos cheios de lágrimas. Mas antes de adormecerem, falaram sobre o que mais preocupava a Sara. Os olhos de Mai se arregalaram quando ela contou sua história. E você nem sequer foi lá? Não, não posso. Tenho medo de que não tenham dado à minha avó um enterro adequado. Tenho medo de me sentir muito mal quando vir a casa onde ela morava. Mas não está certo. Eu sei, Mai. É que eu não tenho ninguém com quem fazer isso. Não sei como explicar isso a você. Mai sentou-se na cama e disse: como assim, você não tem ninguém? Você tem a mim agora. E eu tenho o Rob. Rob é meu irmão. Ele tem um carro. Vou falar com ele amanhã e ele nos levará até aquela cidade. Sara mal conseguia conter as lágrimas. Ele é mesmo? Claro que sim. Nossa, são 2 horas da manhã, preciso dormir um pouco. Não vou para casa agora. De manhã, elas foram acordadas pelo toque do celular de Mai. Mai se mexeu e pegou o fone. Sim, ela ouviu uma voz masculina do outro lado da linha repreendendo Mai. Ela ouviu com calma por um momento. Depois disse calmamente: certo, venha conosco. Minha amiga precisa de sua ajuda. Sara olhou para cima, surpresa,
E Mai se virou para ela. Me dê o endereço. A garota deu o endereço mecanicamente. Mai o repetiu no fone de ouvido. Mai, você está louca? Por quê? Rob é o meu salvador. Sarah, vou lhe mostrar meu quarto. Nem meia hora depois, a campainha tocou. Oh, Rob está aqui. Mai correu para abrir a porta. Alguns minutos depois, ela estava de volta ao quarto com um homem alto e de ombros largos. Esta é a Sarah, este é o Rob. Rob, esta é a Sarah. Sarah estava em silêncio. Rob ficou em silêncio. Eles se encaravam sem piscar. De repente, Mai começou a rir. Você está petrificado? Sarah acordou primeiro. Você está imaginando coisas, Mai. Olá. 2 dias depois, elas foram de carro até o local onde a primeira infância de Sarah havia acontecido. A garota estava nervosa, ansiosa. Mai sentou-se no banco de trás e disse: vou dormir, vou dormir. Assim que houve um bufo no banco de trás, Rob cobriu a mão de Sarah com a sua. Qual é o problema com você? Vai ficar tudo bem. Estamos com você, não estamos? Sarah se acalmou. Finalmente, eles pararam em frente à casa. Sarah saiu do carro. Ela ficou olhando por um longo tempo e depois entrou na casa. Alguém estava começando a ser um bom anfitrião aqui. Tudo estava revirado, jogado no lixo. Eles devem ter pensado que Lily tinha riquezas infinitas aqui. A garota cobriu os olhos com as mãos. Eles não tinham encontrado nada. Eles estavam furiosos. Ela se agachou no sofá, vendo algo brilhante no chão. Era o anel da vovó, ela nunca o tirava. Ela sempre o usava. Sarah havia lhe pedido para experimentá-lo várias vezes, mas sua avó sempre respondia que chegaria a hora e ela o experimentaria. Aparentemente, esse momento havia chegado. Ela pegou o anel por um segundo, colocou-o nos lábios e saiu de casa. Rob, nós temos que ir ao cemitério, eu vou lhe mostrar. Ela não se lembrava onde ficava o cemitério, mas tinha certeza de que estavam indo na direção certa. Depois de alguns minutos, viram as cercas. Mai perguntou: Você sabe onde a vovó está enterrada? Talvez devêssemos nos separar. O cemitério é grande. Não precisa, eu mesma vou encontrar. Sarah caminhou com confiança. Ela andava tão rápido, tão autoconfiante, que Mai e Rob mal conseguiam segui-la. Finalmente, a menina parou em frente a um túmulo gramado. Vovó, como isso é possível? Sarah cerrou os lábios e se ajoelhou em frente ao túmulo. Ela começou a puxar a grama. Mai seguiu seu exemplo. Elas disseram uma para a outra: eu já volto. Eu tinha paz e um machado pequeno no carro. 1 hora depois, elas tinham um túmulo limpo. Olá! Eles se viraram. Havia uma mulher de meia idade por perto. Estou entendendo certo? É aqui que a Lily está enterrada. Sarah acenou com a cabeça e perguntou: Desculpe, você a conhecia? A mulher sorriu, ela a conhecia ainda melhor do que a maioria. Morta, então. Há quanto tempo? 6 anos atrás, Sarah sussurrou baixinho. A mulher balançou a cabeça, ela não estava mentindo, isso significava que ela ia morrer. E você, Sarah? O vento aumentou. Tão forte que dobrou as árvores. Rob agarrou as mãos de Sarah e Mai e correu para o carro. Sarah não havia sentido o olhar pesado da mulher sobre ela até aquele momento. A garota entendeu perfeitamente bem que ela queria lhe dizer algo. Mas o que era? Elas entraram no carro e saíram. O vento diminuiu imediatamente. O sol estava brilhando no céu. Rob bufou. Ele nunca tinha visto nada igual. Aquela avó era má. Guy olhou para Sarah com surpresa. Você acredita em toda essa bobagem? Que tipo de bobagem? Sobre poderes e coisas do gênero. Você não acredita? Não, claro que não acredito. Você teria que ser um completo idiota para acreditar em todas essas bobagens. Sarah se virou.
Acho que você está errado. É impossível não acreditar em algo que existe. Rob dirigiu o carro com confiança. Sarah, são mulheres como você que acreditam em tudo? Confiança. Minha mãe acredita na mesma bobagem, mas pense nisso. Um homem contrai uma doença grave e os médicos lutam por ele. O tratamento é longo e difícil. Um homem, depois de ouvir pessoas como você e Mai, decide que precisa encontrar uma avó. Então ele vai e doa dinheiro como um louco. Uma velha semi-analfabeta e suja sussurra para ele. E o homem vai para casa. O tratamento já está valendo a pena. Mas não Baquina, a verdadeira. E todas as lendas estão prontas. Os médicos falharam. E a velha suja ajudou. Sarah sorriu e se virou para a janela. Há muitas pessoas como Rob no mundo. Rob jurou: onde você pensa que está indo? De repente, ele diminuiu a velocidade e outro carro ultrapassou. E havia outro carro vindo na direção oposta. E se Rob não tivesse freado de repente, quem quer que estivesse dirigindo não teria tido tempo de voltar para sua pista. E o acidente teria sido inevitável. Sarah viu o rosto assustado de uma criança na janela. O carro passou em alta velocidade e desapareceu na esquina. Sarah ficou tensa. Ali, um homem bêbado estava dirigindo. Eles deram uma olhada rápida para ele e se afastaram. Eles não tinham visto o acidente em si. Já tinham visto quando os carros na frente deles pararam e as pessoas correram em direção ao carro capotado, saltaram e correram também. Sarah seguiu Mai. Quando Sarah chegou ao local do acidente, havia um menino de 10 anos sentado de joelhos na frente do motorista bêbado. Não havia ferimentos, mas o menino estava deitado com os olhos fechados. Alguém se aproximou por trás dela e disse que o coração do menino parou de medo. Isso é verdade? Sim, eles já tentaram reanimá-lo. Veja, um homem, um médico de algum carro, veio correndo. Sarah olhou para o homem, ele estava limpando as mãos. Seu rosto estava transtornado. Sarah calculou que não haviam se passado mais de 20 minutos desde que o carro os ultrapassou até agora. Considerando que eles haviam percorrido cerca de 5 ou 6 quilômetros, era incompreensível que o médico tivesse interrompido as medidas de ressuscitação quando a criança estava em tal estado. Ele olhou para cima e viu a avó. Ela estava de pé sobre a criança e olhava com reprovação para Sarah. Sarah deu um passo à frente. Ela estava ficando sem tempo. A sirene de uma ambulância soou ao longe. Rob queria segurá-la, mas ela o ignorou. Ela se ajoelhou ao lado da criança. O pai estava ao lado dela. Sarah não deu atenção a ele. Ela colocou as duas mãos em seu peito. Bem aqui, é onde está o ponto mais quente. Ela pressionou com força com as duas mãos e as soltou imediatamente. O garoto prendeu a respiração. Sarah o segurou enquanto ele se mexia e se contorcia. Quando o garoto se acalmou um pouco e começou a respirar, a garota o colocou de volta no lugar. A exaustão a dominou. As pessoas ao redor deles estavam em silêncio, apenas observando. Sarah viu o olhar de Rob. Era. Eu gostaria de não ter visto. Mai correu até ela. Mai, ajude. A garota pegou Sarah e a carregou até o carro. Sarah sentiu Rob agarrá-la por baixo do braço. Alguém estava gritando para que essa garota fosse detida. Ela havia feito o impossível. Mas Sarah caminhou obstinadamente até o carro. A viagem até a cidade transcorreu em silêncio. Mai e Rob levaram Sarah para casa. Mai preparou um chá para ela. A garota bebeu o chá e sentiu que suas forças estavam voltando aos poucos. Ela notou que Rob não estava mais olhando para ela. Ele gostava muito dela. E ela não gostava apenas dele. No dia seguinte, Mai perguntou a Sarah: você pode me dizer o que foi? Sarah deu de ombros. Não foi nada demais. Eu só ajudei um pouco o coração do garoto. Mai se sentou para pensar em como formular a pergunta. Sarah, qual delas é você? Ela procurou as palavras, com os olhos arregalados.
Sarah riu. Mai, não fique pensando nisso. Diga-me, você contou aos seus pais? Mai suspirou e depois chorou. Sim, sabe, quando eu disse a eles que queria me livrar do bebê, meu pai quase me matou. Ele estava gritando tão alto que nós éramos uma família, que sempre ajudaríamos uns aos outros. Então, por que está chorando? Eu não sei. Eu nunca soube, nunca pensei que seria assim. Veja, como todo mundo, eu sonhava em ter uma família, um marido, filhos. E agora está tudo arruinado. Mas não se preocupe, serei uma boa mãe. Sarah acariciou seus cabelos. Tudo vai ficar bem, você terá um marido e filhos. Mas não se precipite e não tente mudar nada. Todo mundo tem seu próprio destino, e todas as mudanças que uma pessoa supostamente faz nele são predeterminadas. Mai enxugou os olhos e olhou para Sarah com admiração. Como você sabe disso? Sim. Ela apontou o dedo para o teto. Sarah riu. Sim, o teto me disse. Venha, vamos comer alguma coisa. Mai continuava tentando encontrar alguma conexão com algum poder superior no que Sarah estava dizendo. E Sarah teve que ter uma conversa séria com ela. A princípio, Mai ficou ofendida, mas depois disse, tudo bem, eu entendo, a propósito, meu ex-namorado. Você pode imaginar, ele assinou um contrato e foi para algum lugar servir. É estranho. Talvez ele só precise de um tempo. E como está o Rob? Mai sorriu. É engraçado ver esses dois mártires. Eles acham que ninguém pode ver nada. Na verdade, é tão claro como o dia. Rob fica em casa como um urso e está com raiva. Até mesmo sua mãe fica lhe perguntando se há algo errado. Rob diz que não e se tranca em seu quarto. Mas assim que Mai menciona Sarah ou começa a falar sobre Mai para seus pais, a porta se abre imediatamente. Sarah finge que não conhece Rob. Nem mesmo um conhecido. Mas toda vez que Mai o menciona, ela estremece como um choque elétrico. Rob sofre, assim como você. Ele sofre e acha que não podemos ver isso. Sarah olhou para Mai com medo. Sofrendo? Por quê? Mai sorriu. Sarah se sentiu envergonhada. Eu não sofro. De onde você tirou isso? O outono chegou e Sarah começou a estudar. Ela via muito a Mai. Sarah continuava tentando encontrar um emprego, mas nada funcionava. Mai, por outro lado, nunca vinha de mãos vazias. Ou sua mãe enviava convidados ou ela passava a noite. E ela gostava de comer. Sarah sabia muito bem que a amiga estava tentando sustentá-la para não ter que gastar tanto. Mas Mai não queria ouvir nada disso. Na véspera do ano novo, Mai chegou à casa de Sarah com sua mãe. Olá, Sarah. Meu nome é Arya. Há muito tempo queríamos conhecê-la. Se não fosse por você, nossa mãe estaria com muitos problemas. Mai sorriu. Sua barriga já estava bem grande. Mas, ao contrário de muitas mulheres grávidas, Mai não ficou mal-humorada. Pelo contrário, ela estava ficando cada vez mais simpática a cada dia. A mãe de Mai se mostrou uma mulher maravilhosa. Elas se sentaram para tomar chá com bolo e a mulher se levantou. Não viemos aqui à toa, viemos convidá-la para nossa festa de Ano Novo. Não precisam dizer nada. Nenhuma recusa será aceita. Ponto final. A véspera de Ano Novo é uma festa de família. O que significa que deve ser comemorado em família. Sarah fica corada. Bem, nada de o mais. Sarah, você se tornou uma amiga de verdade para Mai. Ela fala tanto de você que meu marido e eu já a consideramos nossa amiga. Portanto, sem rejeição, nós vamos nos divertir. Claro que vamos. Ah, esqueci. Não comemoramos a véspera de Ano Novo na cidade. Temos uma casa no campo e a usamos como casa de veraneio. É lá que sempre fazemos a festa. Rob e papai fazem bonecos de neve. Nós decoramos a árvore do lado de fora. Ela olhou para a área hipnotizada. Ela sonhava com isso desde que estava no orfanato.
Mas havia um porém, Robbie estaria lá. A véspera de Ano Novo estava no ar por toda parte, e Sarah tinha acabado de entrar no pátio quando uma bola de neve a atingiu. Ela deu um grito e viu Robbie espiando pela esquina da casa e sorrindo. Sarah largou a mochila, pegou um punhado de neve e correu até ele. Por cerca de 15 minutos, eles riram e jogaram neve um no outro. Então Robbie a pegou e lhe deu um abraço. É isso aí. Eu não vou deixar você ir de novo. Entendi. Sarah sentiu e enterrou o nariz em seu peito. Lá estavam eles, os pombinhos. Você não tem vergonha? Estamos esperando por você lá dentro. Temos uma salada para fazer, uma árvore para decorar. E eles estão lá dentro, abraçados. Mai, você tem o dom de aparecer quando menos se espera. Mai riu e se virou para sair da casa. No momento em que todos ouviram olá, Mai ficou pálida. Lentamente, ela se virou para a porta. Em um segundo, Robbie estava entre sua irmã e a porta. Que gente! Sam. Robbie cerrou os punhos, mas Sam olhou para ele com calma. Robbie, não brinque assim. Eu preciso falar com a Mai. Só agora Sarah percebeu que Sam, que ela nunca tinha visto antes, mas que, por algum motivo, imaginava exatamente assim, estava usando um uniforme militar. Robbie também deve ter percebido. Ele se virou para Mai. Por que você não diz nada? Mai balançou a cabeça com teimosia. Deixa-o falar, não tenho segredos para esse homem. Robbie sorriu e cruzou os braços sobre o peito. Você tem 10 minutos, Sam. Sam suspirou. Eu sinto muito. Eu estava tão assustado naquele momento. Como eu poderia estar? Sou uma criança de coração, e este é meu filho. Meu cérebro não conseguia processar esse tipo de informação. Eu sabia que o estava tratando como um porco, e me senti como um porco. Não consegui pensar em nada melhor do que assinar um contrato. Achei que esse seria o único lugar onde meus pensamentos se encaixariam. E foi o que aconteceu. Só que, para isso, eu tinha de experimentar a vida após a morte. Quando acordei no hospital, percebi que, se você não salvasse nosso bebê, a culpa seria minha. E eu não podia aceitar isso. A vida é preciosa. Eu sinto muito. Sam levantou a cabeça, olhou atentamente para Mai, e Sarah imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Mai estava na rua com uma espécie de casaco rústico, e não havia como saber se ela estava grávida ou não. De repente, Mai perguntou: Não entendo, o que você estava fazendo no hospital? Sam sorriu estupidamente. Eu estava machucado. Mal conseguia sair. Eles me mandaram para casa. Mai correu até ele e o abraçou. Vá descansar um pouco. Ele começou a chorar. O que está acontecendo aqui? Foi um caos. Sarah adorou tudo isso, adorou a sensação de felicidade. Mais 2 meses se passaram. Mai e Sam assinaram logo em seguida. Ambos disseram que não haveria casamento. Eles passariam um tempo com suas famílias e depois iriam para o campo por 1 mês. Mas o casamento de Robbie e Sarah estava marcado para março. 1 mês antes do casamento, Mai deu à luz um bebê forte e saudável, a quem deram o nome de Steve. Então, Sarah, o que aconteceu? Não sei, estou muito nervosa. Estou muito nervosa. Estou ficando louca. Robbie a ama muito. Sim, não estou nervosa com o Robbie. Sei que ele me ama. Algo está errado, algo vai acontecer. Mai, fala sério. Não podemos adiar o casamento? Não. Você sabe como o Robbie se sente sobre tudo isso? Ele não acredita. Ele não quer nem falar sobre isso. Sim, eu sei que ele não acredita. Tentei falar com ele sobre o que aconteceu na estrada. Ele me disse para não tocar no assunto. É apenas uma coincidência. Bem, não vamos pensar nas coisas ruins. Contanto que ninguém morra. Na rua, podia-se ouvir o barulho de carros buzinando. Mai sorriu. Meu irmão gosta de barulho.
Sara tomou as mãos dele nas suas. Diga-me, Mai, não a incomoda o fato de que você não vai se casar e nós estamos assim? Você está louca? Claro que não estou. Foi nossa escolha. O casamento não era importante para nós. Só queríamos ficar sozinhos o mais rápido possível, você sabe, sem mais ninguém por perto. Apesar de termos feito as pazes, ainda havia algumas arestas em nossos corações. Agora não há mais. Portanto, não há ressentimentos. Sara sorriu. Não consigo acreditar que agora serei uma esposa. Gostaria que a vovó pudesse ver isso. Mai sorriu e deu um olhar preocupado. Algo me diz que ela vê tudo. Naquele momento, o champanhe na sala se abriu com um som alto. Sara sorriu. E Mai se cruzou de forma inepta. Deus a abençoe. Espero que um dia eu me acostume com tudo isso. Faltavam apenas 2 horas para o casamento. Quando Sara e Rob estavam saindo para entrar no carro, uma mulher mais velha correu em direção a eles. Ela parou na frente de Sara e Rob olhou para ela confuso. De repente, a mulher idosa estendeu a mão e pegou a mão de Sara. Ela puxou para trás a bainha de seu vestido de noiva e perguntou: Você é a neta de Lily? Sara respondeu: Sim. E quem é você? Você não estava no cemitério naquela época? Eu estava. Você fugiu de mim e agora minha neta está morrendo por sua causa, por minha causa. Por minha causa, você não quis falar comigo. Eu estava procurando por você. Sua avó ajudou minha neta. Mas não por muito tempo. Ela disse que não podia, que não tinha forças. Mas acho que foi porque ela se ressentia de mim. Você machucou sua avó? Talvez sim. Primeiro roubei o marido dela e depois o outro. Eu sempre odiei a Lily. Ela era melhor. E então aconteceu que eu tive que ir até ela, pedir desculpas. Sair de mim mesmo. Ela fez isso de propósito. Minha garota, minha linda garota. Ela está morrendo. Sara perguntou com uma voz aguda: O que exatamente minha avó lhe disse? Jane, esse era o nome dela, ergueu os olhos cheios de lágrimas para ela. Ela lhe disse que não tinha mais aquela força, que ia morrer logo, que havia alguém muito mais forte do que ela. E esse alguém era você. Ela me pediu para encontrá-lo e me disse que você teria essa marca. Eu não consegui. Não sabia nada sobre você, nem sobrenome, nem ano de nascimento. Então fui ao cemitério para contar tudo a Lily, e lá estava você. Não consegui voltar. Corri atrás de você, mas como minhas pernas poderiam alcançá-lo? Então, eu o vi do lado de fora da loja de vestidos de noiva. Passei correndo por você. E levei tanto tempo para descobrir onde você morava. Minha neta foi internada no hospital hoje. Ela está inconsciente desde esta manhã. A culpa é sua e da vovó por ela estar morrendo, gritou a idosa. Rob ficou perplexo, Mai ficou horrorizada e Sara ficou sem palavras. Onde ela estava? Em qual hospital? A idosa olhou para ela: em nosso hospital regional. Sara se virou para Rob. Rob, querido, você vai me contar tudo depois. Vou ouvir tudo o que você tem a dizer. Não precisamos dessas 2 horas. Chegaremos lá a tempo. Rob balançou a cabeça como se quisesse se livrar de seu estupor. Sara, nós vamos nos casar e você não é médica. Rob, faremos isso mais tarde. Eu o perdoo. Eles entraram no carro do casamento, colocando Jane no segundo carro. Mai foi com ela. Durante todo o caminho, Hope chorou e disse que a culpa era dela, não de Sara e de sua avó. Mas ela não conseguia admitir isso. Mai ouviu em silêncio e pensou em como a vida é injusta. Sara tem que ajudar a pessoa que arruinou a vida de sua avó. No hospital, eles as olhavam como se fossem de outro mundo ou alienígenas. Não era de se admirar. O grupo de noivos da noiva chegou à varanda do hospital. O noivo, as testemunhas e a avó que havia sido baleada. Eles entraram no quarto quase correndo. Ninguém os impediu,
pois estavam todos tão confusos que ficaram parados em seus lugares em frente à porta da enfermaria. Foi quando Sarah parou. Ela entrou, mas não fechou a porta atrás de si. Mai ouviu o que está acontecendo aqui? Deixe-me entrar agora mesmo para que todos possam sair da sala. Eles estavam fazendo um baile de máscaras. Rob se virou para ele. Não faça nenhum barulho, doutor. Finja que nada está acontecendo por 10 minutos. O médico olhou para Rob, que, sem esperança, permaneceu onde estava. O que você tem a ver com isso? Mas isso não é motivo para entrar aqui. Por favor. O médico ficou em silêncio. Ele olhou para Jane do outro lado da sala, que estava chorando. Ela repetia: minha filha, eu não a mantive segura. A garota deitada na cama estava tão pálida que se confundia com o lençol. Ela era tão magra, como se não fosse real. Ela era 2 anos mais nova que Sarah. Parecia ter uns 12 anos. Sarah se agachou na beirada da cama e pegou a mão da menina com a sua. Olá, garotinha. A menina agitou os cílios, mas não abriu os olhos. Sarah colocou a mão em sua testa. Ela olhou fixamente para o rosto da menina por um longo tempo. E a menina abriu os olhos. A médica arfou. O que era aquilo? Jane se virou. Silêncio. A senhora não conseguiu curar sua neta, então cale a boca. Mai cutucou a idosa de leve. Pare de espalhar negatividade ao seu redor. Jane ficou em silêncio. Sarah já estava conversando com a garota. Diga-me, o que você quer? A garota sorriu um sorriso perdido. Eu quero uma pera. Sarah se virou para as pessoas que estavam na porta. Por favor, feche a porta e pegue uma pera. E não entrem até que eu saia. Sarah estava pálida e se balançava levemente. Eles trouxeram a pera. Jane entregou a pera em uma sacola. Rob correu para pegá-la. Eu a levarei. Sarah levantou a mão. Você não pode. Por que não posso? Enquanto você estiver por perto, a criança não vai melhorar. Você tem muita negatividade. Você pode mandá-la para o outro lado se quiser. Vá embora. Rob ficou olhando atônito para a porta aberta da enfermaria. Os médicos estavam mexendo com a menina. Eles estavam conectando a alguma coisa, dando-lhe soro. A garota estava consciente. Ela estava respondendo às perguntas dos médicos. Ele se voltou para Sarah. Como está se sentindo? Estou bem, estou bem. Nós vamos nos casar. Sarah sorriu cansada. Não está se sentindo bem? Não quero perder meu próprio casamento. Rob a tomou em seus braços. Então vamos fazer assim. Ele quase correu pelo corredor, e todos o seguiram. Jane parou no meio do corredor e olhou tristemente para o corredor. Talvez Sarah estivesse certa. Durante toda a sua vida, Nadia havia usado outras pessoas, quando não precisava mais delas, simplesmente as excluía de sua vida. O mesmo havia acontecido com sua filha. Enquanto sua filha era boa, bonita, enquanto ela se orgulhava dela, ela a apoiava de todas as formas possíveis. Mas então, quando a criança ficou doente e a filha, em desespero, pegou a mamadeira, Jane simplesmente a privou dos direitos parentais e a proibiu de se aproximar da filha. A filha parou de beber. Ela implorou à mãe que a deixasse ver a criança. Mas Jane foi inflexível. Essa pessoa não deveria se aproximar de sua neta. Ela sempre soube como controlar as pessoas, para fazê-las se sentirem culpadas. Agora sua filha morava em algum lugar nos arredores da cidade. Aparentemente, ela havia alugado um quarto, trabalhado em algum lugar e nunca mais os incomodou. Embora Jane soubesse que ela ficava sob suas janelas por horas a fio. Ela conseguiu convencer a filha de que a culpa era toda dela. Jane entregou as peras para a enfermeira. Por favor, entregue-as à minha neta. E a senhora? A enfermeira sorriu. Ela estava realmente feliz pela criança, que de repente acordou, como se quisesse viver. Não posso. Preciso disso agora. Preciso agora. Jane saiu.
Seu coração estava batendo desagradavelmente, como se ela estivesse cansada, provavelmente muito cansada. Ela estava prestes a continuar andando quando viu uma figura familiar no parque. Sua filha estava encostada em uma árvore, chorando. Jane foi em direção a ela. A mulher a viu tarde demais e não conseguiu escapar. Eu já vou sair. Diga-me, como está minha filha? Vá vê-la. Ela sempre sentiu sua falta. Mamãe. Não fale. Jane tirou um molho de chaves de sua bolsa. Ela apontou para uma. É a do apartamento. Venha para casa. A garota vai precisar de sua ajuda. Ela se dirigiu para a saída. Jane sabia que não conseguiria chegar em casa. Lily havia lhe contado. Ninguém havia dito. Jane viu Lily com Sarah quando ela estava com a neta. À noite, a filha voltou para casa. Jane estava deitada na cama, com dinheiro sobre a mesa. Alguns papéis e um bilhete. Desculpe-me por tudo. Os médicos diagnosticaram insuficiência cardíaca. Idade e nervosismo. Mamãe não se cuidava? Já faz 1 ano. Robbie, pare de brincar. Vamos decorar a árvore. Sarah riu e falou com dificuldade. Assim que ela e Mai tentaram sair para finalmente decorar a árvore de Natal que crescia no quintal, bolas de neve caíram imediatamente sobre elas. Sam e Robbie estavam bem preparados. Mai, rindo sem poder fazer nada, disse a Sarah que eles haviam encontrado um cabo de vassoura para elas. Bem, como crianças pequenas, honestamente. Ela pegou o esfregão, colocou um gorro de pele velho nele e o levou para fora da porta. Naquele momento, as bolas de neve atingiram a ela e a porta. Mas isso foi tudo. Elas já tinham tido o suficiente. Mai pegou a mão de Sarah com decisão e a levou atrás dela. Não temos para onde ir, vamos subir a colina. Vamos sair pela janela e dar uma surra nelas. Arya viu Sarah e May rindo com os olhos. As mulheres pegaram bolas de neve e se esgueiraram atrás delas com seus maridos. Sarah estava prestes a jogar uma bola de neve. Os maridos as observavam por trás da cerca, divertidos. Mas Mai balançou a cabeça e apontou para as 2 pás de neve ao lado do celeiro. Com dificuldade, elas levantaram os montes de neve que estavam sobre elas e jogaram tudo sobre a cabeça de seus maridos. Elas gritaram, ninguém esperava tamanha maldade. E imediatamente uma pequena pilha se formou na neve. Olá! Elas congelaram e se levantaram para limpar a neve com a pá. Na frente delas estavam uma garota que parecia Sarah e uma mulher de cerca de 45 anos. Olá, com licença. Sarah foi a primeira a reconhecer a garota. A garota sorriu timidamente. Minha mãe me contou tudo. Eu vim para agradecê-la. Minha mãe disse que éramos irmãs. E então Sarah se deu conta. Ela nunca havia pensado sobre a conexão que tinha com essa garota e sentiu isso imediatamente. Ela achava que era apenas por causa da amizade de suas avós. Espere, quer dizer que você é minha própria tia? A mulher assentiu com a cabeça. Não sei se você poderia chamar isso de real, mas sim. Mai tomou a iniciativa. Entre em casa. Como chegou aqui? Pegou um ônibus. Não, de táxi. Há algo esperando por você. Solte o táxi. É véspera de Ano Novo. E como minha mãe diz, o Ano Novo deve ser comemorado em família. Somos uma família grande e unida. Acho que há espaço para mais 2 membros. A mulher olhou para a filha e depois para Sarah. Isso é estranho. Você nem nos conhece. Sarah se colocou entre elas, abraçando uma e outra. Vamos nos conhecer melhor. Não é nossa culpa que nossas avós eram tão apaixonadas quando éramos jovens. Ninguém se lembrava de uma véspera de Ano Novo como aquela. Eles foram para a cama ao amanhecer. Apenas o filho foi para a cama primeiro. E isso foi só porque ele estava cansado de abrir os presentes. Sarah se aconchegou ao lado do marido. Ok, eu já lhe disse antes o quanto eu o amo. Não me lembro exatamente, você pode repetir?
Sarah soltou uma risada suave. Não faz muito tempo, quando morava no orfanato e sabia que sua avó havia partido, ela não conseguia imaginar a família grande e unida que a aguardava. Agora ela se sentia tão feliz que estava até com medo. Ela fechou os olhos. Para não espantar a felicidade. Rob adormeceu rapidamente. Ele, Sam e seu pai trabalharam muito hoje. Arya riu deles mostrando tudo o que havia comprado para as festas de fim de ano. Sarah acariciou a bochecha do marido e fechou os olhos também. Ela tinha certeza de que sonharia com sua avó esta noite. E assim ela sonhou. Lily estava sentada na grama, em uma clareira. Ela usava uma coroa de flores na cabeça, e a velha mulher piscou os olhos com satisfação. Não voltarei mais aqui, nem em meus sonhos nem para uma visita. Mas por quê, vovó? Vou sentir sua falta. A senhora já passou por tudo o que tinha que passar. A senhora fez a coisa certa, tomou a decisão certa. Então eu posso descansar e me perdoar por ter ficado. Eu também estou cansada. Você ficará bem. E eu ficarei feliz por você. Sarah começou a chorar. A ideia de nunca mais ver sua avó assustava muito. Vamos, Sarah, por que está chorando? Você não terá muito tempo agora. Por que, vovó? Vai acontecer alguma coisa? Alguma coisa ruim? Algo ruim vai acontecer, mas não é ruim. Muito, muito bom. Adeus, minha neta. Lembre-se de ajudar as pessoas, mas somente aquelas que vierem até você com o coração aberto, com a mente aberta. Sarah tentou se segurar pelo menos mais um pouco, mas não conseguiu. A voz se desvaneceu. Sarah. Ela abriu os olhos. Rob estava inclinado sobre ela. Você está chorando? É um sonho ruim. Sarah balançou a cabeça. Não, foi bom. Então, por que está chorando? Não sei, não sei. Ela se espreguiçou. Que horas são? 10, eu teria dormido um pouco mais, mas Kostya já está pedindo algo no idioma dela, e a mamãe está começando o café da manhã. Sarah se cobre. Ela se espreguiça docemente de novo. Ah, eu dormiria um pouco mais. Mas tenho que me levantar. Elas saem do quarto. Mai e Sam estavam sentados no sofá. Eles estavam se saindo pior do que Rob e Sarah. Arya lavou a louça. Mai. Você está acordada? Sim. Tive que fazer companhia aos meus pais infelizes. Mai encostou a cabeça no ombro de Sam e tentou cochilar. Seu filho, assim que viu a aflição, correu para lá e abriu os olhos da mãe. Sarah riu e, em seguida, olhou para o outro lado da mesa e ficou pálida. Todos ficaram olhando para ela. Sarah, o que há de errado com você? Laranjas. Ela cobriu a boca com a mão e saiu correndo da sala. Rob olhou para ela confuso. Arya sorriu primeiro. Graças a Deus. Depois, Mai deu uma risadinha e Sam parou de bocejar. Todos olharam para eles com perplexidade. Não entendo por que de repente vocês estão tão empolgados com o fato de a Sarah estar doente. Isso é tão engraçado. A porta se abriu e minha irmã e minha mãe entraram na sala. Mamãe perguntou imediatamente: é quando você vai? Rob olhou para a mulher confuso. Quando você vai o quê? Quando o quê? Para dar à luz. Você deveria ter visto a expressão no rosto de Rob quando todos riram. Ele saiu correndo da sala para encontrar Sarah e perguntar a ela. Só para lhe fazer uma pergunta. Sarah estava sentada do lado de fora, enrolada em algum tipo de casaco. Ela estava olhando para o sol e apertando os olhos. Ele se agachou ao lado dela. Sarah, o que foi isso? Ela sorriu discretamente. Rob suspirou. Estou prestes a matar alguém. Todos estão rindo, sorrindo, felizes. E eu não estou entendendo nada. Sarah se virou para ele. Nós vamos ter uma menina, eu sei disso. Rob olhou para ela e a abraçou. É claro que ele queria gritar e repreender,
Como você poderia maltratar um ser humano dessa forma? Mas ele precisava ter certeza de que ela não veria suas lágrimas. Rob, não chore, está tudo bem. Ele queria perguntar como ela o tinha visto chorar. Então ele se lembrou de quem era sua esposa e que ela não precisava vê-lo. Ele acenou mentalmente com a mão e disse: "Mas é o nome que eu escolhi." Sarah se afastou. Então, por que vai ter um bebê? Rob sorriu e abraçou sua amada.